Para a glória de Deus Pai, porque a instrução das Escrituras é: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, é um privilégio estarmos aqui para proclamarmos o senhorio de Jesus e assim glorificarmos o Pai, que recebe todo o louvor dirigido à Trindade. É bom lembrar sempre que a gente só pode fazer isso pelo poder do Espírito Santo, e é bom a gente se lembrar que os nossos louvores só são recebidos por meio do novo e vivo caminho, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque às vezes a gente pensa que o nosso louvor é recebido porque foi bem ensaiado, ou porque é bonito, ou porque nós somos gente com boa intenção. Mas nem a nossa boa intenção, nem a nossa arte, nada disso atravessa a fronteira da santidade divina. Então nós precisamos de uma ponte. E a ponte é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, precisamos de um inspirador. E o inspirador é a figura materna da Trindade, a Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Sem isso, é só canção. E às vezes nós somos tentados a pensar que tem a ver conosco. Eu já vi muitos hinos nessa perspectiva. E alguns muito bonitos, músicas lindas, mas a letra é antropocêntrica. Porque esse é o problema. A letra é antropocêntrica. Fala muito mais do que os seres humanos estão fazendo do que quem é Jesus e da sua honra e da sua glória antes e acima de tudo. E a ordem bíblica é: todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso só é possível por meio do Espírito Santo, e a única forma de transpor o val da santidade divina é o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Nunca nos esqueçamos disso. Nosso texto hoje é Romanos 12, 8. Romanos 12, 8 diz: o que exercita misericórdia com alegria. O que exercita misericórdia com alegria. O texto que nós lemos está num contexto onde Paulo está falando de vários dons que são oferecidos à igreja por meio da atuação da Ruach Kadosh, o Espírito Santo, a terceira pessoa, e vai descrevendo como cada um destes dons deve ser exercido. Essa é a fala paulina. E ele apresenta um dom que a gente nem sempre trabalha como dom, que é o exercício da misericórdia. O exercício da misericórdia. Paulo apresenta isso como dom e nos ensina que o meio através do qual essa misericórdia deve ser exercida e a forma como deve ser exercida é com alegria. Amém? Então vamos tentar vivenciar isso numa história.
Havia uma pequena comunidade de fé numa rua comum de uma cidade comum. Quem passava por aquela rua talvez nem percebesse aquele pequeno salão de portas simples, janelas antigas, paredes marcadas pelo tempo. Não havia placas luminosas, nem arquitetura impressionante, nem recursos capazes de chamar a atenção de longe. Era uma casa de oração como muitas outras. Bancos de madeira, uma mesa no centro, uma Bíblia aberta, quase sempre no mesmo púlpito, e um cheiro de café que aos domingos parecia anunciar que ali ninguém deveria ir embora sem ser recebido. Mas havia algo naquela comunidade que as pessoas notavam antes mesmo de conseguir explicar. Não era perfeição, não era ausência de conflitos, não era uma santidade sem cicatrizes. Era algo mais discreto e, talvez por isso, mais profundo. Ali, a misericórdia tinha lugar. E mais do que isso, a misericórdia parecia sorrir. Aquela comunidade havia aprendido com o tempo e com muitas lágrimas que ninguém chega ao corpo de Cristo sem trazer alguma forma de ferida. Alguns traziam perdas antigas, outros traziam pecados escondidos. Alguns traziam medo de não serem suficientes. Outros traziam orgulho, que também é uma forma de fraqueza disfarçada. Havia viúvas, jovens confusos, pais cansados, trabalhadores endividados, pessoas enfermas, pessoas decepcionadas e pessoas que não sabiam nomear a própria dor. E no meio deles havia dons diferentes. Um ensinava com clareza, outro exortava com coragem, outro contribuía com generosidade. Outro liderava com zelo, e havia também aqueles que, de um modo especial, pareciam ter recebido de Deus o dom de se aproximar de quem ninguém sabia como alcançar. Foi num domingo de manhã que o irmão da comunidade abriu a carta aos Romanos. Seu nome era Elias, não era um homem de voz teatral, mas falava com gravidade serena, como quem havia sido trabalhado pela palavra antes de tentar explicá-la aos outros. Naquele dia, ele leu devagar o trecho em que Paulo fala do corpo de Cristo, dos muitos membros e dos dons diferentes concedidos segundo a graça. Depois fez uma pausa e leu outra vez. Agora, apenas uma frase. O que exercita misericórdia com alegria. A sala ficou em silêncio. Elias fechou a Bíblia por um instante, não para encerrar a leitura, mas para deixar que ela permanecesse aberta dentro de todos. Então disse: Irmãos, Paulo não está falando aqui de simpatia. Também não está falando apenas de um temperamento mais doce. Ele está falando de um dom. Exercer misericórdia é um dom dentro do corpo de Cristo. E esse dom tem um modo de ser operado, com alegria. Ele caminhou lentamente diante da comunidade e continuou. Um dom pode ser recebido de Deus e ainda assim ser exercido de maneira dura, pesada ou ferida. Por isso, Paulo não diz apenas exerça misericórdia. Ele diz, exerça misericórdia com alegria. A alegria é o modo pelo qual esse dom deve chegar ao outro. Sem alegria, a misericórdia pode parecer cobrança. Sem alegria, a ajuda pode humilhar. Sem alegria, a nova chance pode soar como tolerância amarga.
Mas com alegria, a misericórdia comunica. Sua restauração importa para nós, porque sua vida importa para Deus. Com alegria, a misericórdia comunica. Sua restauração importa para nós, porque sua vida importa para Cristo. Naquela manhã, sentada no último banco, estava Ana. Ana havia chegado quase no fim dos cânticos. Entrou em silêncio, como quem não queria ser percebida. Escolheu o último lugar perto da porta, porque quem se senta perto da porta geralmente quer preservar a possibilidade de ir embora. Seus olhos estavam baixos, suas mãos permaneciam apertadas uma contra a outra. Havia nela uma mistura de vergonha, medo e esperança cansada. Durante muitos anos, Ana fora presente naquela comunidade. Ela cantava, ajudava a organizar refeições, visitava enfermos, tinha uma sensibilidade especial para perceber quem estava sofrendo. Muitas vezes, antes que alguém pedisse ajuda, Ana já havia notado o olhar perdido, a ausência prolongada, o silêncio diferente. Ela era dessas pessoas que pareciam ouvir a dor antes que a dor aprendesse a falar. Mas então vieram as perdas. Primeiro a morte de sua mãe, depois a instabilidade no trabalho, depois um relacionamento que a feriu profundamente, depois decisões tomadas no desespero, uma mentira para esconder a outra, um afastamento para evitar perguntas, uma ausência que se transformou em hábito. Aos poucos, Ana deixou de responder mensagens, deixou de ir às reuniões, deixou de cantar, deixou de acreditar que ainda havia espaço para ela naquela casa. O mais difícil não era apenas o que acontecera fora dela, era o que se repetia dentro. Ana dizia a si mesma: eles vão lembrar, eles vão perguntar, eles vão me olhar de forma diferente. Eu não sou mais a mesma. Talvez eu nunca tenha sido o que pensavam que eu era. A vergonha tem esse poder. Ela não apenas recorda o erro, ela tenta transformar o erro em identidade. Ela não diz apenas você falhou. Ela diz você é a falha. Não diz apenas você caiu. Ela diz você é a queda. E quando a vergonha fala por muito tempo, a pessoa começa a confundir sua voz com a verdade. Por isso, quando Ana entrou naquela manhã, ela não procurava uma explicação teológica, ela precisava de misericórdia. Mas não de qualquer misericórdia. Ela precisava de uma misericórdia que não a esmagasse. Precisava de uma nova chance que não viesse acompanhada de desprezo. Precisava de alguém que dissesse com palavras ou com presença: você não será definida apenas pelo seu pior dia. Você não será definida apenas pelo seu pior dia. Perto dela, à frente, estava Miriam. Miriam era uma mulher idosa, de cabelos brancos, mãos pequenas, mas firmes. Ela não pregava, não liderava reuniões grandes, não gostava de falar ao microfone. Se alguém perguntasse qual era o seu cargo, talvez ela sorrisse e dissesse que seu cargo era fazer café, abrir a porta e perceber quem estava chorando por dentro. Mas todos sabiam que Miriam tinha um dom. Ela exercia misericórdia. Não era pena. Pena observa de cima. A misericórdia se inclina. Não era curiosidade pela dor alheia. Curiosidade invade. Misericórdia protege.
Não era necessidade de ser vista como uma boa pessoa, porque a vaidade transforma o ferido em palco. Misericórdia transforma o ferido em irmão. Miriam havia aprendido a misericórdia sofrendo. Na juventude, perderam um filho pequeno, mais tarde fora abandonada pelo marido. Durante anos, carregou uma tristeza que ninguém conseguia resolver. E foi justamente quando se sentiu mais pobre que descobriu que Deus não a tratava como um problema. Ela costumava dizer: o eterno não se cansa de amanhecer sobre nós. O eterno não se cansa de amanhecer sobre nós. Quando Elias terminou a ministração, todos se levantaram lentamente. Algumas pessoas conversavam, outras guardavam as cadeiras, algumas crianças corriam perto da porta. Ana permaneceu sentada. Ela queria sair antes que alguém a reconhecesse de perto, mas Miriam já a havia visto. Não com o olhar de quem descobre uma falha, mas com o olhar de quem reconhece uma ferida. Miriam caminhou até o último banco sem pressa. Sentou-se ao lado de Ana, não perguntou onde ela estivera, não começou com uma cobrança, não disse você sumiu, não disse você nos decepcionou, apenas colocou a mão sobre a mão dela e falou: que bom que você veio, que bom que você voltou. Ana tentou responder, mas a voz falhou. Miriam sorriu. Não era um sorriso de festa, era um sorriso de acolhimento. Um sorriso que dizia: eu sei que há dor aqui, mas a dor não terá a última palavra. Então completou: nós sentimos sua falta. Essas palavras atravessaram Ana como água em terra seca. Ela esperava explicações, talvez uma advertência, talvez um silêncio constrangedor, mas o que ela encontrou foi alegria. Não uma alegria superficial, deslocada, como se nada tivesse acontecido. Era uma alegria mais profunda, uma alegria que sabia da dor e, mesmo assim, abria espaço para a esperança. Naquela tarde, Miriam convidou Ana para ir até sua casa. A casa de Miriam era pequena, na cozinha havia uma mesa antiga, 2 xícaras diferentes, uma toalha desbotada e um pão caseiro. Para Miriam, pão e café eram quase uma liturgia. Ela acreditava que muitas feridas começavam a se abrir para a cura quando a pessoa sentia que podia se sentar sem pressa. Ana ficou em silêncio por muito tempo. Miriam não se apressou. Há perguntas que ferem quando chegam cedo demais. Há conselhos que, mesmo verdadeiros, machucam quando não encontram primeiro um lugar de acolhimento. Miriam sabia disso. Então serviu café, partiu o pão e esperou. Depois de algum tempo, Ana disse: eu não sei se posso voltar. Miriam olhou para ela com ternura. Voltar para onde, minha filha? Para Deus, para a igreja, para mim mesmo. Eu estraguei muita coisa. Miriam respirou fundo. Não negou a seriedade da dor. Não disse frases apressadas. Apenas respondeu: talvez você não consiga voltar sozinha. Por isso existe o corpo de Cristo. Ana levantou os olhos. Miriam continuou: Paulo disse que somos muitos membros, mas um só corpo.
Nenhum membro carrega sozinho tudo o que precisa. Há dons no corpo para que a graça de Deus circule entre nós. Há quem ensina quando nós não entendemos. Há quem encoraja quando precisamos acordar. Há quem contribua quando falta o necessário. Há quem lidere quando o caminho parece confuso. Há quem exerça misericórdia quando alguém já não consegue acreditar que ainda pode ser recebido. Ana chorou. Miriam falou mais baixo. Mas esse dom precisa ser exercido com alegria. Porque quando alguém chega precisando de misericórdia, geralmente já chega envergonhado. A pessoa já se sente pequena. Já imagina que é um peso. Se a misericórdia vier com irritação, ela pode até ajudar por fora, mas fere por dentro. Por isso Paulo diz com alegria. A alegria é o modo de entregar o dom sem esmagar quem o recebe. Ana perguntou, mas isso não é passar a mão na cabeça? Miriam sorriu de novo, agora com um pouco de firmeza. Não. Misericórdia não é fingir que nada aconteceu. Misericórdia não é chamar trevas de luz. Misericórdia não é permitir que alguém destrua a si mesmo ou aos outros sem ser confrontado. A misericórdia verdadeira pode dizer a verdade, pode chamar ao arrependimento, pode colocar limites, mas ela faz tudo isso com desejo de restauração, não com o prazer da condenação. Ana ficou em silêncio. Aquelas palavras pareciam abrir uma porta estreita, mas real. Miriam então se levantou, pegou sua Bíblia antiga e a abriu em Lamentações. E leu devagar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Depois fechou a Bíblia e disse, perceba, Ana, o texto não diz apenas que Deus teve misericórdia. Diz que as misericórdias dele se renovam. Deus retoma a misericórdia diariamente. Ele não amanhece sobre nós com nojo. Ele não sustenta a nossa vida com impaciência. Ele não abre uma nova manhã dizendo, lá estão eles outra vez dando trabalho. A alegria da misericórdia nasce do próprio Deus, porque Deus se alegra em abrir futuro onde nós só vemos o fim. Deus se alegra em abrir futuro onde a gente só vê o fim. Somos muitos membros, mas um só corpo. Mas esse dom precisa ser exercido com alegria, porque Deus se alegra em abrir futuro onde a gente só vê o fim. A misericórdia, a alegria da misericórdia, nasce do próprio Deus. Ana enxugou o rosto. Eu nunca pensei que Deus pudesse se alegrar em renovar misericórdia. Eu nunca pensei que Deus pudesse se alegrar em renovar misericórdia. Eu nunca pensei que Deus pudesse se alegrar em renovar misericórdia. Talvez seja por isso
que temos dificuldade de exercê-la com alegria. Porque a gente nunca pensa que Deus se alegra em renovar a misericórdia. Às vezes, disse Miriam, pensamos que Deus nos suporta. Às vezes, pensamos que Deus nos suporta. Mas o Evangelho nos mostra que Deus nos busca. O Evangelho nos mostra que Deus nos busca. Jesus não veio ao mundo como quem tolera a humanidade de longe. Jesus não veio ao mundo como quem tolera a humanidade de longe. Jesus se aproximou, tocou leprosos, sentou-se com pecadores, chamou gente quebrada, restaurou fracassados. Ele revelou a misericórdia do Pai com rosto humano. Miriam fez uma pausa como quem escolhia bem as palavras. É essa fé com que exercemos misericórdia. É a fé de Jesus. É a fé de Jesus. Somos salvos pela fé de Jesus. É confiar que o Pai pode fazer nascer vida onde parece haver morte. Quando Jesus olhava para pessoas destruídas, ele via mais do que o estado atual delas. Via aquilo que o Pai podia fazer. Essa é a fé que precisamos para dar uma nova chance. Porque dar uma nova chance é um ato de fé. E Ana perguntou, fé em mim? Miriam disse, antes de tudo, fé em Deus. A misericórdia não diz, eu tenho certeza de que você nunca mais vai falhar. A misericórdia diz, eu creio que o Eterno pode trabalhar em você. E por isso, não vou tratar sua vida como encerrada. Aquela frase ficou guardada dentro de Ana. Não vou tratar sua vida como encerrada. Nos dias seguintes, Ana voltou a se aproximar da comunidade, mas tudo nela ainda era frágil. Havia domingos em que chegava cedo e domingos em que quase não conseguia sair de casa. Havia dias em que orava com esperança e dias em que só conseguia repetir, Senhor, tem misericórdia. Havia conversas em que assumia responsabilidades com clareza e outras em que se confundia, se defendia, se calava. Miriam não a tratava como um caso a ser resolvido. Também não a tratava como vítima, incapaz de responder por si. Caminhava com ela. Quando era preciso consolar, consolava. Quando era preciso corrigir, corrigia. Quando era preciso esperar, esperava. Quando era preciso dizer não, dizia. Mas Ana percebia algo, mesmo quando Miriam era firme. Não havia crueldade. Mesmo quando chamava Ana à responsabilidade, não a empurrava de volta para a vergonha. Certo dia, Ana disse, eu tenho medo de decepcionar você de novo. Miriam respondeu, minha filha, eu não sou sua salvadora. Cristo é. Eu sou apenas parte do corpo. Meu dom não é controlar seu processo. Meu dom
é exercer a misericórdia de Deus com alegria, enquanto Deus trabalha. Você responde à graça do Senhor com a verdade que você pode. E essa frase ensinou a comunidade, porque aos poucos, outras pessoas começaram a perceber que misericórdia não é ausência de responsabilidade. Pelo contrário, a verdadeira misericórdia cria um ambiente onde a responsabilidade possa ser assumida sem que a pessoa seja destruída pela vergonha. A vergonha paralisa. A misericórdia levanta. A vergonha esconde. A misericórdia chama para a luz. A vergonha diz, você não presta. A misericórdia diz, você precisa da verdade, mas a verdade de Deus restaura. A verdade de Deus não vem para apagar a existência da gente. Numa quarta-feira à noite, a comunidade se reuniu para oração. Elias pediu que todos se sentassem em círculo. Ele disse que queria conversar sobre o texto de Romanos 12. Não seria uma pregação formal, seria uma conversa de família. Quando Paulo fala dos dons, começou Elias, ele está falando da vida do corpo. Um dom dado a alguém nunca pertence somente a esse alguém. O dom edifica a comunidade. O dom de misericórdia, quando exercido com alegria, ensina toda a igreja a se tornar uma casa onde os feridos não precisam fingir que estão inteiros. Um homem chamado Jonas levantou a mão. Jonas era conhecido por ser direto. Ele amava a verdade, mas às vezes a verdade em sua boca chegava sem nenhuma ternura. Elias disse, diga, Jonas. Eu entendo a misericórdia, mas tenho medo de que, em nome da misericórdia, a igreja deixe de confrontar o pecado. Elias assentiu. Seu medo é importante. Misericórdia sem verdade pode virar permissividade, mas verdade sem misericórdia pode virar violência religiosa. Em Cristo, graça e verdade não são inimigas. A misericórdia bíblica não encobre a destruição, ela abre caminho para a restauração. Ela não chama pecado de detalhe, mas também não chama pecador de lixo. Miriam, sentada ao lado de Ana, completou. Às vezes queremos proteger a santidade expulsando rapidamente os fracos. Mas a santidade de Jesus era tão pura que podia tocar leprosos sem se contaminar. Talvez nossa dureza revele não excesso de santidade, mas medo. A sala silenciou, Jonas abaixou os olhos. Não estava ofendido, estava sendo trabalhado. Então uma jovem chamada Rebeca falou, eu acho que muitos de nós temos medo de precisar de misericórdia. É mais fácil discutir como tratar quem está sofrendo do que admitir que nós também somos sustentados pelas misericórdias renovadas de Deus. Elias sorriu exatamente. Uma comunidade só exerce misericórdia com alegria quando sabe que vive de misericórdia diariamente. Quem esquece que foi alcançado pela graça, passa a tratar a dor alheia com superioridade. Mas quem sabe que o Eterno o sustentou nessa manhã, não consegue olhar para o outro como se fosse feito de material diferente. Naquela noite, Miriam explicou à comunidade as duas palavras que havia compartilhado com Ana. Falou de Hesed, que é amor leal,
que é a misericórdia de aliança, a bondade fiel que permanece. Diz que Hesed é o amor que não abandona facilmente, que se compromete com a restauração, que não trata pessoas como objetos descartáveis. Depois falou sobre Raamim, a compaixão profunda, ligada ao ventre, à ternura que protege, ao cuidado que se move em direção ao vulnerável. Diz que Raamim é a misericórdia que não ajuda de qualquer jeito, ajuda preservando a dignidade. Não apenas estende a mão de modo que a pessoa não se sinta esmagada por receber essa mão estendida. Então Elias resumiu: se Hesed nos impede de desistir cedo demais, Raamim nos impede de ajudar com frieza. Em Romanos 12:8, somos ensinados que o corpo de Cristo tem um dom que deve ser operacionalizado pela alegria. A alegria é o tom do dom da misericórdia. É o modo como o dom toca a ferida sem aumentá-la. A conversa daquela noite mudou a comunidade. Não de uma vez, porque comunidades não mudam apenas por ouvirem uma frase bonita. Mudam quando a palavra repetida em práticas pequenas reorganiza os hábitos da casa. E foi isso que começou a acontecer ali. Na semana seguinte, uma família apareceu pedindo ajuda, o pai havia perdido o emprego, a mãe estava doente, as crianças chegaram quietas, com roupas simples e olhos atentos. Antes, talvez, alguns tivessem perguntado primeiro o que aquela família havia feito de errado, se tinha se organizado mal, se merecia ajuda, se voltaria depois de receber ajuda. Mas algo havia sido plantado. A comunidade decidiu ajudar, sim, mas não como quem distribui sobras para se livrar de uma obrigação. Não. Prepararam cestas, organizaram visitas, procuraram oportunidade de trabalho, oraram com a família e os chamaram pelo nome. Uma das coisas que mais mexe comigo é quando eu digo para alguém: olha, temos de ajudar fulano ou ciclano, e a pessoa diz: mas será que ele não está sendo tratado por Deus? E eu fico pensando, primeiro que essa pergunta não podia ser feita a mim, porque eu não sou Deus. Perguntado para o cara errado aqui. Segundo, quem está sendo tratado por Deus somos nós que estamos recebendo a oportunidade de ser misericordiosos. Não faz sentido. Então a Ana observou tudo isso que a comunidade estava fazendo em silêncio. Viu Miriam entregar uma sacola à mãe daquela família e dizer: receba tranquilamente. Hoje nós estamos repartindo. Amanhã, talvez a gente precise receber. No corpo de Cristo, ninguém deve ser humilhado por precisar de cuidado. Ninguém. Seja qual for o cuidado. Seja qual for a ajuda. Ninguém. A mãe chorou, o pai abaixou a cabeça, uma das crianças sorriu pela primeira vez naquela manhã. Ana entendeu que misericórdia com alegria não era apenas uma ideia bonita, uma ideia para restaurar alguém que havia pecado, tido um problema ou uma luta. Não. Era também um modo de tratar toda forma de vulnerabilidade. O pobre precisava de misericórdia com alegria para não se sentir inferior.
O enfermo precisava de misericórdia com alegria para não se sentir um fardo. Um enlutado precisa de misericórdia com alegria para não sentir que sua tristeza atrapalha a pressa dos outros. O arrependido precisa de misericórdia com alegria para não confundir correção com rejeição. O fraco precisa de misericórdia com alegria para reaprender a caminhar. Pouco tempo depois, Jonas procurou Ana. Ele estava constrangido. Durante o período em que ela se afastara, havia feito comentários duros sobre ela, mesmo sem conhecer toda a história. Aliás, o grande equívoco de muitos de nós é achar que Deus nos contou tudo sobre o outro, como se Deus fosse um fofoqueiro. O Espírito Santo, a Ruach Kadosh, não fofoca, compartilha necessidades de intercessão. E aí ele disse, olha, depois da conversa que nós tivemos em comunidade, fiquei incomodado e eu preciso pedir perdão. Eu falei de você como se a sua queda fosse simples de explicar. Eu falei como se eu estivesse acima da possibilidade de ter problemas. Acho que confundi zelo com dureza. Ana ficou sem saber o que responder. Por meses, ela temera o julgamento de pessoas como Jonas. Agora ele estava ali, vulnerável também. Miriam, que estava por perto, não interferiu. A misericórdia também precisa permitir que reconciliações aconteçam sem controlar cada palavra. Ana respirou fundo e disse, eu fiquei com raiva de você sem nunca ter conversado com você. Talvez nós dois precisemos de misericórdia. Jonas sorriu com tristeza. Eu acho que sim. Naquele momento, Ana percebeu algo novo. A misericórdia que ela havia recebido começava a passar por ela. Antes ela pensava que misericórdia era apenas algo que a comunidade lhe devia em sua fragilidade. Agora ela começava a compreender que a misericórdia recebida se torna misericórdia oferecida. Quem é levantado pela graça aprende pouco a pouco a levantar outros. Quem recebeu nova chance aprende a não negar nova chance aos demais. Alguns meses se passaram, a comunidade decidiu fazer uma reunião especial de testemunhos, não para expor intimidades, mas para celebrar o que Deus estava formando entre eles. E Elias abriu a reunião dizendo, hoje não contaremos histórias para glorificar quedas, nem para transformar dores em espetáculo. Contaremos histórias para glorificar o Deus cujas misericórdias se renovam. Uma senhora contou como fora visitada durante uma enfermidade longa. Um jovem contou como fora acolhido quando confessou que sua fé estava quase apagada. Um pai contou como a comunidade o ajudou a procurar trabalho sem fazê-lo sentir-se inútil. Rebeca contou como aprendeu a pedir ajuda antes de desabar. Jonas contou como Deus estava convertendo sua maneira de falar a verdade. Então Ana se levantou. Ela não tinha planejado falar, suas mãos tremiam, mas não como no primeiro domingo. Agora tremiam como tremem as mãos de quem segura algo sagrado. Ela caminhou até a frente e olhou para a comunidade e disse, eu voltei para cá achando que meu lugar tinha acabado. Entrei pela porta esperando ser lembrada pelo meu pior momento. Sentei no último banco porque queria poder fugir, mas encontrei misericórdia. Não encontrei uma misericórdia fraca que fingia que nada tinha acontecido. Também não encontrei uma misericórdia dura que usava a verdade para me esmagar. Encontrei uma misericórdia com alegria. Ela olhou para Miriam, quando Miriam disse, que bom que você voltou.
Ela disse, quando ela disse isso, eu ouvi mais do que a voz dela. Eu ouvi de algum modo que Jesus ainda não havia fechado amanhã sobre mim. Jesus ainda não havia fechado amanhã sobre mim. E eu entendi que a alegria da misericórdia não estava na minha dor, nem no meu erro, mas na esperança da minha restauração. A comunidade ficou em silêncio. Ana continuou. Aprendi que misericórdia é nova chance. Mas não uma nova chance vazia. É uma nova chance sustentada pelo amor leal de Jesus Cristo, pelo excede, que não descarta. É a nova chance envolvida pela ternura de Deus, pelo Raamim que não humilha. É a nova chance oferecida pelo ato de fé, porque ninguém controla o fruto da misericórdia. Nós apenas semeamos crendo que o Eterno pode fazer nascer a vida. Glória a Deus. Sua voz ficou mais firme. E aprendi que essa fé é a fé de Jesus. É pela fé de Jesus que somos salvos. Jesus olhou para a gente quebrada e confiou que o Pai podia fazer alguma coisa. Ele não negou a gravidade dos erros humanos, mas também não permitiu que a culpa fosse a identidade final das pessoas. Ele abriu caminho, ele chamou pelo nome, ele restaurou, ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Essa alegria, agora eu entendo, é a alegria de ver o Pai devolvendo futuro a quem já não o enxergava mais. O Pai devolvendo futuro a quem não enxergava mais futuro algum. Ana respirou fundo e concluiu. Hoje eu não estou aqui para dizer que tudo ficou mais fácil. Ainda estou em processo, mas estou aqui. Estar aqui já é misericórdia. Amém. Se alguém um dia entrar por aquela porta achando que não há mais lugar, eu quero que essa pessoa encontre em nós o que eu encontrei. Verdade? Sim. Responsabilidade? Sim. Mas também uma alegria que diga sua restauração é o que importa. Aleluia, glória a Deus. Ninguém aplaudiu imediatamente. Havia momentos em que a comunidade sabia que o silêncio era mais relevante do que o aplauso. Depois, Miriam se levantou devagar, foi até a Ana e a abraçou. Só então, muitos choraram. Ali, Elias tomou novamente a palavra e disse, o que ouvimos aqui é Romanos 12:8 encarnado. O dom da misericórdia não é um ornamento espiritual. É uma necessidade do corpo. Sem esse dom, os feridos ficam sem lugar. Sem esse dom, os caídos são apenas comentados, não restaurados. Sem esse dom, os pobres são assistidos, mas não acolhidos. Sem esse dom, os fracos se escondem. E se esse dom não for exercido com alegria, ele pode até funcionar como gesto externo, mas não comunicará o coração de Deus, o coração do Cristo. Ele caminhou até onde a Bíblia estava aberta e disse, a alegria é o modo de operacionalizar o dom, porque a alegria revela a disposição interior de quem serve. Não é euforia, não é teatro, não é negar o peso da situação. É a alegria bíblica, a alegria do Evangelho, a alegria de quem crê que Deus ainda age. Quando a misericórdia chega com alegria, ela diz ao necessitado, você não é interrupção da nossa vida comunitária. Você é parte do cuidado que Deus confiou ao corpo dele. Então Elias olhou para todos e acrescentou, esse dom tem de se tornar a marca da comunidade da fé. Esse dom tem de se tornar a marca da comunidade da fé.
Não basta que Miriam seja misericordiosa, não basta que Ana agora aprenda a ser também. O corpo inteiro precisa ser educado por esse dom. Quando uma pessoa recebe um dom, a comunidade inteira recebe o benefício desse dom. O mestre ensina a comunidade a amar a verdade. O que contribui ensina a comunidade a repartir. O que lidera ensina a comunidade a caminhar com ordem. O que exerce misericórdia ensina a comunidade a não desistir dos feridos. Essas palavras foram como uma segunda conversão para aquela igreja. A primeira conversão é a conversão pessoal a Cristo. A segunda era a conversão da cultura comunitária ao jeito de Cristo, ao modo de Cristo. Porque uma comunidade pode confessar corretamente a fé e ainda assim desenvolver hábitos que ferem os frágeis. Pode cantar sobre a graça e tratar os caídos com desprezo. Pode pregar sobre o amor de Deus e criar um ambiente onde todos têm medo de confessar fraquezas. Aquela comunidade começou a perceber que o Evangelho precisa moldar não apenas as nossas declarações, mas os nossos reflexos. Depois daquela reunião, eles passaram a cuidar mais de como recebiam as pessoas. Não transformaram a comunidade em um lugar sem limites, mas não permitiram que os limites fossem confundidos com frieza. Criaram espaços de escuta, aprenderam a proteger histórias pessoais, ensinaram que os pedidos de oração não deviam virar assunto de corredor, passaram a acompanhar famílias em crises com mais discrição. Quando alguém se afastava, não perseguiam com suspeita, mas procuravam com cuidado. Quando alguém confessava ter pecado, tratavam com seriedade, mas sem prazer em expor. Quando alguém precisava de ajuda material, perguntavam como preservar sua dignidade. Miriam costumava dizer: a forma como entregamos o pão também prega. E era verdade. Um pão entregue com pressa, com superioridade, diz uma coisa. Um pão entregue com alegria e respeito, diz outra. Um conselho dado para vencer uma discussão, diz uma coisa. Uma palavra firme dita com lágrimas, diz outra. Uma nova chance oferecida como quem entrega uma dívida, diz uma coisa. Uma nova chance oferecida como sinal das manhãs de Deus, diz outra. Certo domingo, uma criança chamada Samuel perguntou a Miriam: Dona Miriam, por que a senhora sorri quando ajuda pessoas tristes? Miriam riu baixinho. Eu não sorrio porque elas estão tristes, filho. Sorrio porque acredito que Deus ainda pode cuidar delas. Samuel pensou por um instante e disse: então, seu sorriso é uma oração? Miriam ficou emocionado. Talvez seja, Samuel. Talvez a alegria seja uma oração com o rosto. A alegria da misericórdia é uma oração com o rosto. Essa frase correu pela comunidade e ficou guardada na memória de muitos. A alegria da misericórdia é uma oração com o rosto. Uma oração que diz: venha o teu reino sobre esta ferida. Venha a tua manhã sobre esta noite. Venha a tua restauração sobre essa ruína. Com o passar do tempo, Ana também começou a acompanhar uma jovem chamada Lídia. Lídia era impulsiva, intensa, cheia de perguntas, havia se envolvido em situações difíceis e quando chegou à comunidade trazia o mesmo olhar que Ana tivera no primeiro dia, o olhar de quem pede desculpas por ocupar espaço. Ana a reconheceu antes que alguém explicasse qualquer coisa. Aproximou-se dela depois da reunião e disse: você quer tomar um café? Lídia desconfiou. Vão me chamar para conversar sobre tudo que eu fiz. Ana respondeu:
Talvez um dia você precise conversar sobre isso. Mas hoje, eu queria apenas tomar café com você. Lídia aceitou. Sentaram-se na cozinha da igreja. Ana serviu café, partiu um pedaço de bolo e esperou. Depois de algum tempo, Lídia perguntou: por que você está sendo gentil comigo? Ana olhou para a xícara e sorriu. Porque um dia alguém foi misericordiosa comigo com alegria. E aquela alegria me ajudou a acreditar que Jesus ainda não tinha terminado comigo. Lídia desviou os olhos e disse: eu não sei se acredito nisso. Tudo bem, disse Ana. Às vezes, no corpo de Cristo, alguém crê com a gente até que a gente consiga crer de novo. Aquela frase mostrou que Ana havia entendido a fé da misericórdia. Exercer misericórdia é muitas vezes emprestar esperança. É permanecer ao lado de alguém enquanto sua própria esperança está ferida. É carregar por um tempo a convicção de que Jesus Cristo ainda age, até que a pessoa consiga enxergar alguma luz. Mas Ana havia também aprendido com Miriam que misericórdia precisa de verdade. Por isso, nas semanas seguintes, quando Lídia começou a justificar decisões destrutivas, Ana não adulou, disse com firmeza: eu não vou me usar a misericórdia para chamar de bom o que está destruindo você. Lídia se irritou e disse: então você é como os outros. Ana sentiu a dor da acusação, mas respondeu com calma: talvez os outros tenham usado a verdade para ferir você. Eu não quero fazer isso. Mas se eu disser que esse caminho não machuca, eu estarei mentindo. Misericórdia não é abandonar você àquilo que a destrói. Misericórdia é caminhar com você para fora disso. Lídia chorou. Não mudou de imediato, mas voltou na semana seguinte, na outra e na outra. A misericórdia muitas vezes não vê o fruto no mesmo dia. Ela trabalha como semente, fica escondida, parece frágil. Mas se foi semeada em fé, pertence ao eterno, o mistério do crescimento. A comunidade começou a perceber que a história de Ana não é apenas sobre Ana. É uma parábola viva sobre o que a igreja deve ser. Uma casa onde os dons não servem à vaidade, mas à edificação. Uma casa onde a misericórdia não é um evento raro, mas a marca da comunidade. Uma casa onde a alegria não significa barulho, mas esperança encarnada. Uma casa onde a fé de Jesus ajuda a gente a educar o nosso coração e educa o olhar da gente para ver possibilidades de ressurreição, onde os outros só veem o fim. Um ano depois daquele primeiro domingo, Elias leu novamente Romanos 12:8. A comunidade já conhecia o versículo, mas agora o ouvia de outro modo. Palavras que antes pareciam instruções breves, agora tinham rostos. Mesas, lágrimas, cafés, conversas às vezes difíceis, reconciliações, limites, abraços e recomeços. O que significa exercer misericórdia com alegria? Samuel, a criança, levantou a mão rapidamente e disse: é ajudar com uma oração no rosto. Ajudar com oração. Todos sorriam. É verdade, disse Jonas, sem usar a verdade como pedra. Rebeca completou: é lembrar que todos nós vivemos das misericórdias que se renovam. Ana falou: é oferecer nova chance, crendo que Deus pode fazer misericórdia. E a misericórdia não é em vão. E Miriam, por fim, disse: é deixar que o exede de Deus nos faça permanecer, e que o Ramim de Deus nos faça permanecer com ternura. Elias fechou os olhos e agradeceu. Não porque a igreja já estivesse pronta, mas porque estava sendo formada. O corpo de Cristo não é uma coleção de gente acabada, terminada, completa. O corpo de Cristo é uma comunhão de pessoas em processo, sustentadas pela graça, distribuindo entre si os dons que receberam do Senhor. Naquele dia, ao final da reunião, percebeu-se algo. Ana, quando entraram um ano antes, sentara-se perto da porta para poder fugir. Agora estava perto da mesma porta,
mas por outro motivo. Ela queria receber quem chegasse. Queria olhar nos olhos de quem entrasse com medo, queria reconhecer a vergonha antes que ela virasse fuga, queria ser para alguém o sinal que Miriam fora para ela. Então, antes que todos fossem embora, uma mulher desconhecida apareceu na entrada, estava hesitante, tinha rosto cansado, segurava a criança no colo, olhou para dentro como quem pergunta sem palavras se havia lugar. Ana caminhou até ela, não perguntou o que tinha acontecido, não exigiu explicações, sorriu com alegria que não nega a dor, mas anuncia a esperança e disse: entre, que bom que você chegou. Miriam viu de longe e chorou baixinho. Elias também viu e entendeu que a misericórdia havia se tornado cultura. O dom recebido por uma pessoa havia educado o corpo. A alegria havia operacionalizado o dom sem ferir os vulneráveis. A fé de Jesus havia ensinado aquela comunidade a confiar que o Pai ainda escreve histórias depois dos pontos finais humanos. E naquela casa simples, Romanos 12:8 deixou de ser apenas um versículo lido em voz alta. Tornou-se pão partido, porta aberta, correção sem crueldade, abraço sem superioridade, nova chance sem ingenuidade, fé sem cinismo, alegria sem superficialidade, tornou-se Esede, a forma de permanência, tornou-se Raamim, a forma de ternura, tornou-se corpo de Cristo em forma de comunidade. Porque a misericórdia de Deus não é lembrança antiga, é a ação retomada diariamente. Cada manhã, o Eterno abre novamente sua mão sobre o mundo. Cada manhã, ele sustenta pessoas que ainda não sabem como vão continuar. Cada manhã, ele chama de volta os que se perderam. Cada manhã, ele consola os que choram. Cada manhã, ele confronta os que precisam despertar e levanta os que não conseguem ficar de pé. Por isso, quem recebeu o dom de exercer misericórdia deve exercê-lo com alegria. E a comunidade que recebeu tal dom em seu meio deve se deixar marcar por ele. Pois onde a misericórdia é exercida com alegria, os feridos descobrem que não precisam morrer escondidos. Os caídos descobrem que responsabilidade e restauração podem andar juntos. Os pobres descobrem que ajuda não precisa ver com humilhação. Os fracos descobrem que ainda pertencem ao corpo. E os que servem descobrem que não são donos da misericórdia, mas apenas canais daquilo que primeiro os alcançou. Assim termina a história daquela pequena comunidade. Mas, na verdade, ela não termina. Porque toda manhã em que alguém é recebido com graça, toda vez que uma nova chance é oferecida com fé, toda vez que a verdade é dita para restaurar e não para destruir, toda vez que a ajuda chega sem humilhar, toda vez que a alegria acompanha a misericórdia, a história continua. E talvez em alguma rua comum, de alguma cidade comum, em alguma comunidade simples, alguém ainda entre pela porta com olhos baixos e mãos apertadas. Talvez essa pessoa estava pensando: não há mais lugar para mim. Talvez esteja carregando culpa, pobreza, luto, medo, fraqueza, queda, vergonha. Talvez não consiga acreditar sozinho que Deus ainda pode escrever uma nova manhã. Que ela encontre então um corpo de Cristo marcado por Romanos 12:8. Que encontre alguém como Miriam, que encontre alguém como Ana, que se tornou misericórdia. Que encontre uma comunidade que saiba dizer a verdade com ternura, oferecer novas chances com responsabilidade, permanecer com amor leal e acolher com compaixão profunda. E que ao receber misericórdia com alegria possa ouvir por detrás de cada gesto humano o próprio Jesus dizendo: as minhas misericórdias ainda se renovam. Levante-se, há caminho, a sua história ainda pode amanhecer. Aleluia. E queira Deus que essa comunidade sejamos nós. Amém. Glória a Queira Deus que essa comunidade sejamos nós. Deus. A comunidade que sabe que o Senhor
se alegra em ser misericordioso. Que nós somos salvos pela fé de Jesus. Jesus creu no que o Pai podia fazer. Se ele simplesmente fizesse o que o Pai pediu para que ele fizesse. É assim. Só isso. Glória a Deus. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão e a nutrição materna da Ruach Kadosh, a terceira pessoa, que a cura e a misericórdia de Jesus Cristo, que se renova a cada manhã, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, que está espalhado pela face da terra, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém.